Cristo é supremo. O livro de Hebreus, de forma muito particular, afirma esta verdade. Não há ninguém igual, nem próximo daquilo que Jesus Cristo é. A supremacia de Cristo, então, um bom tema para o livro de Hebreus. Vamos continuar nesta manhã sendo abençoados por este livro, Palavra do Senhor. Hoje em Hebreus capítulo 6, versos 9 a 12. Hebreus 6, 9 a 12. Cristo Supremo. Já no início do livro, isso é declarado. Hebreus 1, 3 diz o que sobre Jesus Cristo? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí está Jesus Cristo, quem ele é, e a obra dele por nós, quando então encarnado, toma o nosso lugar neste mundo até a cruz, purificação dos pecados, mas ele se assenta agora à direita da majestade, isto é, majestade divina, Deus. O nosso texto então em Hebreus capítulo 6, 9 a 12, 6 de 9 a 12, mas vamos lembrar o contexto, o que é dito antes desses versos 9 a 12. Quero voltar até o verso 4 neste capítulo 6, para que possamos apreender melhor a mensagem da palavra de Deus. Começando com Hebreus 6, 4, então. Esta é a palavra do Senhor que vamos ouvir agora. Recebamos com alegria e disposição. Ora, para aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Aí está esta condição lamentável se acontecer. E agora versos 7 e 8 tem uma ilustração para então nos instruir melhor na verdade que está sendo colocada. O verso 7 diz assim: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Então aí está a linguagem, a metáfora da agricultura para nos falar sobre a nossa vida com Deus. Aqui a terra produtiva que abençoa e aqui a terra má que produz espinhos, ervas daninhas. Que somos nós? Que somos nós? E agora, avançando para o verso 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que
vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. No verso 9 ele fala àqueles irmãos que recebem esta carta, e a nós: estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. E no verso 11 ele diz: queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim. Ouvimos a palavra do Senhor. 40 e poucos quilômetros é o percurso da maratona, aquela corrida olímpica que é de longa distância. Todos que partem querem chegar a um fim vitorioso, mas chegar a um fim vitorioso, então, vai além do começar, vai além de andar um terço do percurso, vai além de andar a metade, vai além de andar 90% do percurso. É preciso ir até o fim, se é que chegará à linha da vitória e do triunfo. Esse texto nos fala disto em relação à nossa caminhada com Deus em Cristo. Esse texto fala a você que um dia entendeu a sua carência e necessidade, por isso correu para Cristo e os méritos dele por você na cruz, a morte dele na cruz por você, para lhe dar perdão gracioso que você não merece, nem eu, mas é dádiva de Deus através de Jesus Cristo. Você que um dia abraçou isto e foi transformado, lembre-se que essa experiência é uma experiência que envolve e nos chama não apenas para o iniciar, mas para um concluir vitorioso. E o texto, a mensagem aqui é um chamado e um fortalecimento para mim e você chegarmos a este concluir vitorioso e não sermos achados como então aqueles que não estavam realmente entregues à carreira com Cristo. Ele fala sobre aqueles que caíram, e aí ele fala da experiência deles de não serem reconduzidos mais à fé em Cristo. Estaria ele falando daqueles que são crentes verdadeiros e reais? Meu irmão, minha irmã, a fé em Jesus Cristo e a salvação é algo que é seguro. Essa é a grande verdade. Nós encontramos aqui nesse texto, nos versos 9 a 12, não um estado de insegurança, mas para aqueles que realmente são do Senhor, um estado de certeza. A certeza é afirmada, não é colocada em dúvida, não é questionada, mas é afirmada a certeza minha e sua em Cristo, de que realmente somos dele e haveremos de continuar sendo dele. Ele começa o verso 9 com amados, com essa saudação. Aliás, a única vez que ele faz assim neste livro inteiro, que o autor de Hebreus faz assim, usa este termo, amados. Ele fez colocações pesadas ali, a partir do verso 4, falando daqueles que caem, coisa lamentável. Mas agora, quando ele se dirige àqueles que são do Senhor em verdade, a verdadeira igreja de Cristo, ele diz amados. Aqui é uma palavra de afeição. Foi uma palavra muito dura, que foi dada anteriormente. Então agora ele vem com esta afeição e não com aquela contundência, amados. Mas, quando ele os chama de amados, ele está chamando eles de amados no amor comum em Cristo, isto é, ele e eles também
pertence a esta comunhão no amor em Cristo. Eles não são alguém que estão de fora, que talvez não sejam parte dela. Não, são amados em Cristo. O amor que nos une em Jesus Cristo. E aí ele entra com um encorajamento para colocar a certeza aqui, afirmá-la. Ele diz o quê? Estamos convictos de coisas melhores. E aqui é interessante que o verbo estamos convictos na língua original está na forma perfeita, isto é, essa convicção dele em relação àqueles irmãos não é algo que surge no momento que ele escreve a carta. Ele tem tido esta convicção a relação deles. Estamos convictos, temos estado convictos em relação a vocês. Isto é, vocês são verdadeiros. Vocês não são esses apóstatas que caem, como eu disse nos versos 4 a 6. Vocês não são essa terra ruim, vocês não são essa terra que produz espinhos e ervas daninhas, mas vocês são essa terra abençoada, que produz a colheita proveitosa, ali dito no verso 7, verso 8, na metáfora da agricultura. Então vocês são a terra da colheita proveitosa, estamos convictos de vocês. A convicção, a certeza para nós, somos chamados para caminhar em Cristo na certeza da salvação e da obra dele. E aí ele vai acrescentar sobre coisas melhores no verso 9. Nós estamos convictos que há coisas melhores para vocês. Isto é, vocês vão experimentar mais e mais da salvação. E ele vai falar das coisas próprias da salvação que pertencem a eles. Coisas próprias da salvação. E aí temos que lembrar que a vida cristã é dinâmica. É dinâmica. Coisas melhores. Meu irmão, minha irmã, nós temos o princípio. Temos a largada. Mas a largada não é a vida cristã na sua totalidade, é apenas uma pequena parte. Há coisas melhores. A vida cristã é aquela que nós avançamos, olhando para frente. Deus tem mais para mim, há mais ao que eu devo viver com o Senhor. Eu não esgotei o que Deus tem para mim. Então, ela é dinâmica. A vida cristã não é pontual. Um dia eu fui na igreja, eu recebi Jesus Cristo. Você está na igreja agora? Não estou mais. Mas sabe, eu sou convertido. Cuidado com isto. O livro de Hebreus está nos alertando. Com esse tipo de entendimento de vida cristã e fé. Será que você é realmente? Será que você é? A sua terra está produzindo colheita abençoada ou espinheiros em relação à salvação? Coisas melhores da salvação, próprias da salvação, estão sendo achados na sua vida. Então a vida cristã não é pontual, nem é temporária. Eu me converti, eu fiz parte daquela igreja, da sua igreja por 5 anos, hoje eu estou afastado, sabe? Cuidado com essa conversa, não é conversa de quem é salvo. Cuidado com essa postura, não é postura de quem é verdadeiro. Um questionamento deve surgir quando esse tipo de coisa aparece. É preciso então entender essa dinâmica da vida cristã, essa certeza afirmada que nos leva para frente, para frente, para frente com Cristo. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 12 a 13, ele coloca um mandamento para a igreja em Filipos e para mim e você. Ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Percebe a dinâmica? Desenvolver, percebe que não é pontual, estático. Desenvolver a vossa salvação. Estou falando a um coração nesta manhã que está desenvolvendo a salvação, que está buscando coisas melhores, ou que pensa que a vida cristã é um estacionar, ficar sempre ali com o leite, como ele diz em versos anteriores aqui, o alimento de criança. Ou estamos falando daqueles que buscam maturidade, crescer no Senhor, desenvolver a vossa salvação. Agora, está falando de algo que é calcado, firmado, estabelecido nas nossas próprias forças? De forma nenhuma.
porque em Filipenses 2, 12 a 13, depois de dizer, desenvolvei a vossa salvação, ele vai dizer, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la. Então, é na certeza da obra de Deus, por nós em Cristo, e na força da sua graça, na dependência da sua graça, é que nós devemos nos agarrar e avançar. A verdade é que ele coloca aqui, que eles têm a posse da salvação, e que é um fato isso na vida deles. Ele diz, estou convicto a vocês, que vocês têm coisas melhores à frente, coisas melhores à frente. Meu irmão, minha irmã, que você possa ser este que vive na certeza afirmada e que ela seja demonstrada sempre na sua vida. A questão da salvação pode ser biblicamente definida em 3 tempos. Eu fui salvo, é um fato, em Cristo, aquele dia, na minha conversão, da minha entrega total aos méritos de Deus em Cristo por mim, não mais dos meus méritos, na minha autoperfeição, não, naquela carência minha, vi a minha culpa, vi a minha situação triste, vi a minha distância de Deus, vi os meus caminhos que são guiados por mim mesmo e não por Deus, e ali corri para Cristo crucificado, diz, ó Deus me perdoa, ali houve a minha salvação. Ela é um fato, é uma posse que eu tenho, pela graça de Deus em Cristo. Mas, biblicamente, nós vamos encontrar também que eu estou sendo salvo. Isto é, Deus está trabalhando essa salvação em mim, me tornando mais e mais como Ele quer que eu seja, e me ensinando mais e mais das suas verdades eternas. Estou sendo salvo. Um termo para isso nas Escrituras e na doutrina cristã é santificação. A palavra santo, significado de separado, estou sendo mais e mais separado para o Senhor, pelo Senhor. Então, fui salvo, estou sendo salvo, e há um 3º tempo, e serei salvo, quando então eu chegar à reta final. Que essa seja a sua experiência, seja desta igreja, essa certeza afirmada. Agora, como é que ele pode afirmar esta certeza? Qual é a base dele para isto? Há 2 bases que ele apresenta aqui, 2 fundamentos, 2 critérios. Primeiro, Deus e a sua justiça. Segundo, as evidências da vida daqueles irmãos. Deus e a sua justiça e as evidências na vida deles. Quando ele faz esta afirmação de certeza, ele tem um embasamento para isto. Ele então tem esta confiança na salvação com embasamento. Ele não está apenas jogando no ar um palpite. Primeiro, veja a segurança qual é. Deus não é injusto, diz o verso 10. Deus não é injusto, está falando de que Deus é aquele que é justo. Nós conhecemos a justiça de Deus a partir de Jesus Cristo. Um termo do Novo Testamento para a obra de Deus em Cristo por nós na cruz, quando Cristo toma o nosso lugar, é que Ele é a nossa justificação. Isto é, na justiça de Deus somos declarados justos e não na nossa própria justiça, na justiça de Deus por nós, em Cristo que toma o nosso lugar e não por nós mesmos. Deus não é injusto, mas mais ainda, aqui envolve que eles têm andado na fé. Então aquilo que Deus deu a eles, Deus não vai ser injusto de tomar. Enfim, a segurança está em Deus e sempre em Deus. O chamado para eu perseverar, desenvolver a salvação, buscar a santificação, não estacionar, buscar coisas melhores. Sim, é um chamado real para mim, para a minha atitude, mas isto eu busco e vivo na dependência de Deus e não de mim mesmo. A segurança é Deus. Deus não é injusto, por isso ele tem essa confiança embasada na certeza que ele afirma sobre eles, mas tem também a evidência da fé. O que ele diz aqui nesse texto, ele não se esquecerá
no verso 10, né? Deus não se esquecerá do trabalho de vocês, do trabalho de vocês. E ele continua, e do amor que demonstraram por ele. E mais, pois ajudaram os santos. E mais, e continuam a ajudá-los. Vamos lembrar, santos aqui não tem nada a ver com a doutrina da Igreja Católica Romana, que faz, então, a eleição, a indicação dos santos, canonização. Não. Santos aqui é todo aquele que pertence a Deus em Jesus Cristo, aqueles que vivem a salvação, aqueles que foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus, foram separados do mundo e morreram com Cristo na cruz pela fé, nasceram para a nova vida no Cristo ressurreto, e agora então estão separados da mentalidade do mundo, que vive a parte de Deus, para viver uma vida com Deus, segundo a vontade de Deus. Enfim, aqui estão os santos. O que acontece então com esta igreja, com esses irmãos aqui? Aqui é dito que Deus conhece o trabalho deles. E o trabalho deles aqui não é o emprego que eles tinham, certamente tinham, mas o trabalho deles no sentido do viver neles no Evangelho, do andar com Cristo de forma concreta. E isso vai se expressar de uma forma, pelo menos, eles demonstraram o quê? Demonstraram o amor a Deus. Demonstraram o amor a Deus. Uma das evidências, eles amavam a Deus, isto era evidente. E mais, eles ajudaram os santos, ajudaram os irmãos, Quando chegamos ao capítulo 10 de Hebreus, nós vamos ver que aqueles irmãos estavam num tempo de perseguição e até prisão. Hebreus 10, 32 a 34 nos falam disto mais à frente. E lá é dito no capítulo 10, como eles apoiaram os irmãos perseguidos, os membros da igreja perseguidos. Eles ajudaram os santos. É interessante aqui que o amar a Deus que eles demonstram está ligado com ajudar os irmãos, os santos. Amar a Deus não é a mera abstração que achamos bonita, mas ela vai se manifestar e ser vista na comunhão uns com os outros. Não se esquecerá Deus do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos, e mais, continuam a ajudá-los. Veja a evidência, os frutos da vida deles. O amor de Deus se manifestando no relacional. O amor ao irmão é o amor a Deus se manifesta no amor ao irmão. Vamos lembrar, vamos notar, que ele não está ensinando aqui que a minha salvação, a sua, em Cristo, é por os nossos méritos e obras, porque eu estou dando atenção aos meus irmãos, estou cuidando daquele que sofre, então por isso eu mereço a salvação. Não é isto. O texto não está preocupado, não está focando na causa da nossa salvação, mas está sim focando no quê? Nas evidências da nossa salvação. Salvação recebida pela fé e pela graça, sem mérito nenhum humano. Agora é manifesta, se torna evidente aquilo que Tiago vai falar tanto, se torna evidente por coisas concretas. O amor a Deus, é claro, e nós vemos isto por causa do amor na comunhão, na igreja. Vamos lembrar também a importância da comunhão, da igreja, meu irmão, minha irmã. Quanta leviandade, quanta visão superficial sobre a igreja, estar com os irmãos, andar juntos, apoiar uns aos outros. Não estamos falando que todos nós temos que dar emprego um para o outro, não estamos falando que todos nós vamos cuidar de todas as necessidades materiais de todos, mas sim que no amor e na comunhão, na graça em Cristo Jesus que nos une, nela nós habitamos, nela nos conectamos. Sim, haveremos de fazer aquilo que podemos fazer uns pelos outros, mas acima de tudo o apoio espiritual, a convivência na comunhão em Cristo, no cultuar, nos exortar mutuamente, tem que estar
presente, evidência de uma fé real, de uma fé verdadeira, de uma salvação que é certa e que então está embasada em Deus, na sua justiça, e na evidência da transformação, da presença de Deus em Cristo. E aí o chamado então do texto é um chamado muito específico e necessário para você, para mim, nesta manhã. O chamado para uma convicção persistente. Não uma convicção por um tempo. Não uma convicção que vai e vem. Não uma convicção que passou, que foi muito forte, passou. Mas a convicção persistente. A vida cristã é sobre convicção persistente. E é este o chamado, é isto que ele está apontando a vocês. Vocês sobre os quais eu tenho certeza, eu afirmo a certeza da salvação. A vocês que eu olho e tenho essa certeza por causa da sua caminhada, eu vejo o embasamento disto. Lembre-se, a convicção deve ser persistente, continuada. A exortação dele no verso 11, tenham a mesma prontidão. Ele já citou qual é. E amar a Deus, amar os irmãos, as obras da salvação, a afirmação da fé de forma concreta. Ele vai dizer, tenham a mesma prontidão, essa prontidão que eu mencionei, até o fim. Até o fim. Não empresta de um dia para o outro. Cada dia é uma nova caminhada com Deus. E um crescer nas coisas melhores, em ir mais longe. E é quando nós fazemos isso, é que nós temos o que diz o verso 11 também, a plena certeza da esperança. Quando nós estamos vivendo a fé, nós também somos habitados, tomados pela certeza da esperança. Eu sou do Senhor hoje e para sempre. Vou eu ter essa esperança se não há convicção em mim, se ela não persiste? Não, vai embora essa certeza dessa abençoada esperança em Cristo, vai embora. Ela é real e é vivida, desfrutada por aqueles que têm a mesma prontidão até o fim. E ele indica um recurso precioso. Ele fala no verso 12, imitem aqueles. Olhar para modelos que nos inspiram, que servem de exemplos, e então seguir após eles. E não olhar, não prestar atenção àqueles que não servem de exemplo, não são perseverantes, são claudicantes. Não olhe para esses. Imitem aqueles que têm paciência e fé e recebem a herança, diz ele. Aonde você está olhando, meu irmão? Você tem modelos próprios, adequados para a sua fé. Nós vivemos dias quando uma das palavras aí comuns, vinda do inglês, é o influencer. E todo mundo quer ser influencer. Ninguém quer ser influenciado, na verdade. Todo mundo quer ser influencer. Vou abrir meu canalzinho de YouTube. E ficam ali na disputa de seguidores. Quem é o seu influencer, meu irmão? Alguém no YouTube? Quem é? Quem está lhe influenciando? Imitem quem? Quem? Ele vai dizer nos versos seguintes, que veremos no domingo que vem, ele vai mencionar Abraão. Abraão, grande exemplo de fé. Olha para Abraão, e que você possa também caminhar com a mesma persistência na convicção, na fé em Deus. E depois, quando chegar o capítulo 11, é o capítulo talvez mais famoso deste livro. É a chamada galeria se chama de heróis da fé. Ele vai citar uma porção de exemplos do Velho Testamento, de
pessoas, personagens que foram persistentes na fé e na convicção. Olhem para eles e façam a mesma coisa, imitem. A imitação não medíocre, não a imitação aí da vaidade, mas a imitação que vale a pena, que é justificada, a imitação da fé. Por isso ele vai dizer na exortação dele, tem a mesma prontidão até o fim, mas também não se tornem negligentes, diz o verso 12. Que perigo, meu irmão, que tragédia, que tristeza. Ele corria bem, ela corria bem, agora está negligente na fé. Que jamais isso aconteça com nenhum de nós, pela graça de Deus. Que o Senhor nos mantenha firmes e dispostos. Quando Jesus Cristo faz o seu discurso sobre os fins do tempo, lá em Marcos 13, e ele fala do tempo de perseguição que haveria de vir sobre a igreja, um tempo especial de perseguição. Em Marcos 13:3 ele vai dizer o quê? Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, você foi chamado para essa convicção persistente e caminhar nela e viver sempre nesta plena certeza da sua segurança. E não na tristeza da insegurança. Que você possa caminhar sempre nessa convicção persistente. O triunfo está diante de nós. O triunfo é nos colocado por Deus. Ele fala sobre aqueles que, pela paciência e a fé, recebem o quê? No verso 12. Recebem a herança prometida. Meu irmão, minha irmã, em Cristo eu e você temos uma herança que é inigualável. Não há herança deste mundo que possa ser igualada. Está esperando por nós. É nossa. Nós desfrutamos em parte agora. Desfrutaremos plenamente no concluir vitorioso. Há uma herança, a herança eterna com Deus. Que imitemos aqueles que tiveram fé e paciência, foram vitoriosos. Que imitemos eles. Eles esperaram a herança. Que eu e você também estejamos olhando para essa herança. A herança prometida por Deus em Cristo para nós. A vida com Deus hoje, mas também para todos sempre. Longe de toda dor e sofrimento deste mundo. Mas note que esses aqui que recebem a herança são aqueles que por meio da fé, por meio da fé e paciência recebem essa herança. E aí você precisa notar, fé ligada à paciência. Fé ligada à paciência. A fé é aquela que se mostra em paciência. E a paciência faz parte da fé. Por quê? Porque justamente fé é se contrapor a muitos embates, a muitos desafios. Ele cita Abraão, já falei em seguida, no capítulo 11 ele vai citar diversos personagens, todos eles enfrentaram lutas, adversidades, contratempos neste mundo, contratempos e adversidades próprias deste mundo, tanto do mal que traz o contratempo de situação em nossas vidas, como o mal também que vem procurar nos afastar de Deus e andar pelos caminhos do mundo. É preciso paciência. A fé não quer dizer que a luta não acontece. Há um ensino totalmente equivocado, até muito baseado em Hebreus, que vem com esta ideia. Meu irmão, a fé, essa convicção, não quer dizer que não há lutas, desafios e dores até. Por isso, paciência. Paciência no sentido aquele que permanece ali, não desanima, mas vai em frente, apesar das dificuldades, das lutas. A fé cristã exige e envolve paciência, esperar sempre, sempre no Senhor. Concluir vitorioso. Meu irmão, persista na salvação, assegurada por Deus, até a vitória final. E que naquele dia, nenhum de nós falte lá. Todos nós
hoje possamos dizer: eu sou em verdade do Senhor, agora e para sempre. E vou persistir na minha fé, na minha convicção, com paciência no meio dos tempos difíceis, esperando no Senhor, sabendo que Ele é a verdade é eterna, e sou então dele. Que o Senhor nos sustente neste caminho. Falei no início da mensagem sobre o maratonista e a maratona. Aquele que conclui vitoriosamente é aquele que não apenas começou, é aquele que não apenas correu parte, mas é aquele que foi o percurso todo. Esse ganha o prêmio. Mas o problema com a maratona é que somente um ganha. No mundo dos esportes e muitos dos jogos da vida, é assim. Para eu ganhar, você precisa perder. Todo esporte é assim. Aí falo até da alegria do esporte, a alegria do futebol, porque o time ganhou, o pessoal está alegre. Depois também mostra um pessoal chorando, porque perdeu, o time dele perdeu. Aquelas tolices todas que nós conhecemos, dando valores espirituais eternos a coisas tão fugazes, tão superficiais. Enfim, a regra desses jogos é dessa forma. Para eu ganhar, você precisa perder. Para eu concluir vitoriosamente, você não pode concluir vitoriosamente. Mas a salvação não é assim. A graça de Deus é ampla. Eu e você podemos concluir vitoriosamente, e pela graça de Deus, eu e você haveremos de concluir vitoriosamente para sempre. Vamos orar? Vamos à presença do Senhor.